meus amigos, sejam bem-vindos. Balanço da semana aqui do Colégio Notícias, nesse dia 20, né? Dia 20. 20 de setembro, acho que eu botei 19 né, no Senado, é o bicho de ontem, mas estou um dia atrasado, é bom que eu fico mais novo, né? 20 de setembro de 2019, um abraço grande aos amigos que estão aí ligados na nossa programação, que o Balanço da Semana chegando para você. Eu sou Flávio Azevedo, esse aqui, Pedro Aguiar, pauta lotada hoje, minha gente, de assuntos importantes de Rio Bonito, Tanguá, da nossa região. Pedro, seu boa tarde aos amigos que estão aí acompanhando o nosso Balanço da Semana. Boa tarde a todos, um prazer mais uma vez estar junto contigo. Né? Pauta cheia, né? Muitos assuntos importantes, polêmicos, assuntos repetitivos, né? Ou seja, coisa que quem está cansado de ver, mas ficam se repetindo, né? Infelizmente. Verdade. Pois é, minha gente, e na nossa pauta aqui de Tanguá, nós temos assuntos aí relevantes hoje, né? Eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade, né? Falar aqui inicialmente dos assuntos em questão. Galera de Tanguá, nós vamos abordar aqui, você está vendo aí no enunciado, vamos falar do acidente que vitimou aqui a dona Mazinha, na entrada de Tanguá, aqui nos acessos a Tanguá, vamos falar da BR-101, acessos, essas questões todas aí, né? Vamos falar da Karine Machado, que teve aqui ontem no programa Entrevista comigo aqui no Colégio Notícias, falando um sucesso, o papo da Karine, que venceu um câncer, né? Chegou muito próximo da morte, recebeu uma cura, uma coisa assim, surreal, as fotos que a gente viu da Karine ontem, né? A gente recebeu ela aqui. E vamos falar sobre um trabalho importante da Polícia Militar, que recuperou 50 quilos de cobre roubados, segundo os agentes, aí na cidade, aí, enfim, na cidade. Por onde começamos, Pedro? Vamos começar pelo cobre aí, né? Pelo roubo do cobre. Então vai lá. Na verdade, não foi nem roubo do cobre, né? Foi roubo da fiação, né? Provavelmente fiação elétrica aí, de algumas pessoas, alguém ficou sem luz, ficou sem telefone, sem internet, sabe lá Deus o que aconteceu. Enfim, essa quadrilha não é nova, ela vem agindo sistematicamente, eu apurei que não foi apenas uma denúncia, teve vários anteriores, a polícia já deu bote algumas vezes, dessa vez ela conseguiu quase que flagar os elementos lá na área, no momento que estavam queimando a fiação, né? Enfim, isso já é uma coisa corriqueira. Isso me faz lembrar aquele caso do roubo dos trilhos, né? Aqui da linha de trem, que cortam as fazendas, nem o centro de Rio. Hoje você anda pela linha de trem, você já não vê, boa parte do trilho já não está mais lá. Isso foi denunciado, a polícia também chegou a prender uma quadrilha aí, prenderam 11 pessoas, apreenderam o caminhão, máquina. Enfim, são as quadrilhas que vêm, elas ficam se repetindo, né? E ficam ali, né, tentando ludibriar, tentando tirar proveito dessa situação aí. Mas a polícia chegou, deu bote e agiu corretamente. Bom, vamos então cumprimentar aí a Polícia Militar por essa ação importante, né? E fica muito nítido aí a necessidade, né, minha gente? A necessidade de se ter uma atenção especial a essa questão, né, Pedro? Desses próprios que é da coletividade, que é do Estado, né? Que ficam abandonados, né, e tal. Fica você vê isso, Pedro, essa questão, sobretudo da ferrovia, né? Não, em certa ocasião, eu tive um contato com o pessoal do DENIT, que é o administrador da massa falida, vamos botar assim, né? Tem uma governança e eles tomam conta dessa parte e tem eu, na época, consegui apurar que eles vão fazer a privatização disso aí, provavelmente em torno de 2024, 2025. Deve começar a fazer essa parte norte aqui do estado fluminense. Isso tem uma programação, né? Mas até lá, sabe lá Deus o que pode acontecer. O que me preocupa muito, não só o roubo dos trilhos, que eles falaram que não tem tanta importância, que o que tem hoje é obsoleto e não serviria mais, tem que ser arrancado. Mas é roubo. E, por outro lado, o que me incomoda mais, me preocupa mais, é a ocupação irregular, né? A pessoa você lá em Rio Bonito, você tem casas já muito próximas ao trecho da linha de trem, em Tanguá também você tem, e em Itaboraí, principalmente na área de Porto das Caixas, a areal ali também está muito próximo da linha de trem. Ou seja, se você quiser fazer um trabalho, de repente fazer sabe lá Deus, né? Vai ter um divino ilumine a mente do governante aí, querer colocar uma linha de trem de passageiros, né? Um trem desse rápido aqui, usando esse espaço aí, complica um pouco mais, né? Eu lembro que nós tivemos um problema
se não me engano foi em 2013, na verificação que haveria uma linha, né, seria uma linha de metrô que iria até Niterói, esse assunto já antigo, e um grande problema que tinha era aquela parte ali de Catarina Alcântara, que tudo ocupado. Eu lembro que tem uma demolição no Alcântara ali, de algumas casas, outra demolição, e hoje já voltou a ser ocupado novamente, porque não aconteceu nada. Quando o poder público falha, né, aí a coisa se desanda mesmo, não tem jeito não. Perfeito. Infelizmente. Bom, minha gente, e ainda aqui em Tanguá nós vamos falar sobre a situação da dona Mazinha, né? Dona Nilcimar, que foi atropelada na última segunda-feira pela manhã. Fato assim extremamente desagradável. Começamos a semana com aquela história. Depois aí de algumas apurações, histórias entrecortadas, eu mesmo noticiei algumas informações que depois a gente precisou refazer as informações, né? Mas o que acontece é que a dona Nilcimar, que mora aqui próximo a Cibrã, segundo informações, morava próximo a Cibrã, com sua família, pegou, segundo informações que eu recebi, o marido dela contou que não era comum ela pegar a rodovia. Não era comum, não era comum. Ela geralmente vinha por dentro. Ela ia geralmente por dentro de Tanguá. E nesse dia ela resolveu ir pela rodovia e foi, enfim, sofreu um esbarrão de um caminhão. Né? Essa é Perdeu o controle da moto. O caminhão já foi, inclusive, identificado pela polícia, através do sistema de monitoramento aí da cidade, através do sistema de monitoramento aí da rodovia, né? Um caminhão vermelho, já tem aí, inclusive no Colégio Notícias, tem uma foto do caminhão. O caminhão esbarrou na dona Mazinha e nesse esbarrão ela perdeu o equilíbrio da moto e foi jogada na pista contrária, e o ônibus universitário, que faz o transporte de universitários de Rio Bonito, acabou passando por cima da dona Mazinha e morreu praticamente instantaneamente. Estudantes do ônibus me disseram que ela ainda estava com vida quando o motorista parou, desceu para ver o que estava acontecendo. O caminhão seguiu viagem e ainda estava com vida. O rapaz, o motorista chamado Marquinhos, ligou para a ambulância, ligou para a rodovia, fez todo o procedimento, mas a violência, né, violência. É uma tragédia. A tragédia foi grande, ela não resistiu, acabou falecendo. 50 anos, deixou esposo, filhos, netos. Pelo que eu não conhecia a dona Mazinha, mas pelo que eu percebi, uma pessoa muito querida em Tanguá, né, Pedro? Muito frequentadora de igreja, né? Uma pessoa muito querida no meio dela ali, eu procurei também. As pessoas ficaram muito pesarosas ali, não só pela morte, mas pela brutalidade, né? Pela violência que ela foi. E uma coisa que me chamou a atenção nessa história é que no dia de hoje, numa época que você filma tudo, que você fotografa tudo, que é tudo monitorado, o camarada que esbarrou com o caminhão ainda fugiu, né? Saiu do local, foi embora, como quem diz assim, pô, ninguém vai ver, eu vou conseguir sair dessa. No dia de hoje, gente. Mas viu, né? No dia de hoje tem que parar e prestar o devido socorro, e depois você apura fatos, essas coisas. Infelizmente, se você fugir, você está se auto-incriminando. A verdade é essa, né? Verdade. O Colégio Notícias acompanhou atentamente todas as informações, né? Deu as novidades, inclusive a foto do caminhão, né? E aqui do nosso balanço da semana, a gente estende aqui nossas condolências, aí, os sentimentos à família que fica, né? E eu acho que todos na nossa região aqui, independente de conhecer ou não a dona Mazinha, sobretudo por conta da violência em que se deu a história e essa série de coincidências contra ela, né? Sempre passou por dentro de Tanguá, nesse dia resolveu ir pela pista, né? Uma série de sucessão, assim, sofre um esbarrão do caminhão, é jogada, talvez se o ônibus não passasse, ela pudesse até se machucar, alguma coisa assim, mas não perdesse a vida, né? E cai exatamente embaixo de um ônibus, e os estudantes acordaram sobressaltados, alguns inclusive sentiram os salavancos do ônibus passando sobre a dona Mazinha. Um negócio assim muito, muito triste. Muito cruel, né? Muito cruel, muito difícil de se ouvir, muito difícil de se relatar. Mas a verdade é que o local ali ficou marcado, né? Que é uma coisa que vem acontecendo rotineiramente. Né? Você tem diversos acidentes naquele local ali. Eu lembro que eu estava num casamento, um rapaz de moto foi atropelado, bateu ali naquela região. Teve aquele do Jacques que atropelado um cavalo. Teve esse caso da Dona Mazinha. Teve outros casos também. E vai ficando aquela marca, vai ficando aquela sina. E uma coisa que me chama a atenção é que você não vê sinais de melhora, você não vê algo
É um trabalho feito para coibir isso, para tentar amenizar isso. Você não vê Pedro, nenhuma, né? chama a minha atenção esses episódios, como esse, a falta de alguém do poder público, alguém aí das autoridades constituídas, da própria autopista fluminense, um movimento de, bom, já que está acontecendo isso, já que houve isso, já que houve aquilo, vamos fazer aqui uma reunião e planejar algo, pensar soluções, convida ali o tal especialista, o engenheiro disso, o profissional daquilo, como é que a gente pode fazer para remediar esse fato. O que me deixa apavorado, e daqui a pouco a gente vai falar de Rio Bonito, onde também um menino está em coma, porque atropelou uma vaca, nós havíamos falado sobre isso, mas é na pauta de Rio Bonito. Mas o que me deixa assim, impressionado é a falta desse debruçar sobre o assunto. Falta de articulação, falta de entendimento, falta de vontade, falta de política, falta tudo, falta educação, falta entendimento, falta ensinamento, falta tudo, é um absurdo. E uma coisa que me chama a atenção é que é uma coisa que você sabe que vai acontecer de novo. E se não tomar as devidas providências, nós sabemos do perigo. Quem será o próximo? Eu não vou falar só de Tanguá, porque essas entradas da rodovia são muito perigosas. A rodovia, a despeito de ser uma rodovia terceirizada, privatizada, que chama do jeito que quiser, ela não está devidamente aparelhada para isso. A entrada de Tanguá é terrível, os dois lados são muito perigosas. Aquela saída que é ali de frente da clínica, é muito perigosa. Aquela saída de Rio Bonito ali, um pouco antes da passarela, aquela principal ali, é muito perigosa. A saída dali é muito perigosa, porque logo em seguida você tem uma entrada que dá acesso à concessionária. É um absurdo. Eu ia chegar na Praça Cruzeiro. Ali na Praça Cruzeiro. No box ali, que coisa horrorosa. Além de ser horroroso, uma entrada técnica, você tem vários caminhos ali, é esburacado, é mal cuidado. É uma coisa impressionante, como é que não liga? Aí espera as pessoas morrerem, vai esperar o povo se mobilizar, vai esperar o povo ficar violento, vai esperar o povo tomar providência. E enquanto a partir disso, a antipática, a autopista fluminense, vai lá e fecha a entrada, e muda a entrada, e faz não sei o que lá, a despeito da segurança e tudo mais, é cheio de discursos ali, de frasezinhas de efeito, mas o efeito prático mesmo necessário, aquele objetivo mesmo que vai conservar a vida do cidadão, não toma, não faz. Então isso é um absurdo. Prejudica o comércio local porque não tem o estudo, não tem o entendimento. Isso aqui é para segurança, coisa e tal. Aí a segurança dessa senhora? E a segurança dos rapazes? E a segurança do pessoal que atravessa ali? Cadê a passarela lá em frente ao reboque Pinho? Cadê aquela passarela? Quantos anos ali precisa de uma passarela? Eu vi até o Luiz Carlos Playboy, o vereador, ele fez esse pedido essa semana, fez até um vídeo, ele está articulando, tentando colocar. Gente, cadê a passarela em frente à escola lá da Castelo Preto? Gente, é um colégio público, pelo amor de Deus. Posso contar uma história interessante? Anota essa aí, minha gente, que deve estar sendo contada lá em Portugal, como piada de brasileiro. É o seguinte, todos os amigos sabem que eu sou técnico de enfermagem, antes de ser jornalista, e trabalhei em algumas instituições aqui da nossa região. Trabalhei na Clínica Ego, trabalhei no Hospital das Vargas e trabalhei no Hospital Colônia. Entre os anos de 94 e 97, 94 ou 98, eu trabalhei no Hospital Colônia. Na época, o Hospital Colônia tinha em torno de 400, 500 funcionários. Nós não tínhamos passarela. Eu lembro disso. No tempo que, além de você ter 500 funcionários que trabalhavam ali, atravessando diariamente, e nós temos várias histórias de colegas que nós perdemos atropelados ali, nós ainda tínhamos os pacientes, os visitantes, as pessoas que vinham visitar os pacientes que estavam internados. O Hospital Colônia, no tempo de sua atividade, né, no tempo que estava no topo funcionando, tinha festa junina, você vai lembrar disso, tinha festa de futebol, festa junina, jogo de futebol, era um espaço extremamente frequentado, nada de passarela. E aí, o tempo passou, o Hospital Colônia fechou. Qual foi a primeira coisa que fizeram depois de fechar o Hospital Colônia? Construíram uma passarela na frente do Hospital Colônia, vazio. Mas é desse jeito, é o Cara, é surreal isso. É surreal. Se alguém tivesse me contado que isso aconteceu numa cidade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Amazonas, eu não me acreditaria, mas aconteceu aqui, na nossa cara, pertinho da gente aqui. E por aí você vê por exemplo, esse reparo feito na pista aí, né, que a Autopista Fluminense promove. 3 dias de engarrafamento, sol quente a pino,
pessoal desviando por dentro de Itanguá, virou aquele tumulto danado aqui no centro de Itanguá, você não vê uma mobilização. Aí no segundo dia a guarda foi lá, começou a tomar providência. Aí quando não tinha ninguém no primeiro dia, eu passando, eu vi várias coisas, a guarda não faz nada, que a guarda isso, a guarda... Aí a guarda no dia seguinte foi lá e fez, começou a trabalhar, o pessoal trabalhando, aí, pô, tá vendo, tá ali para multar, isso é para arrecadar, porque não dá para agradar todo mundo. E ao mesmo tempo você pega essa maluquice de fechar um trânsito, um sol pino. Eu não consigo entender o porquê que não faz esse serviço de fogo durante a noite, não é? No horário noturno, por que não faz? Por que tem que ser de dia no sol pino? Ruim para o funcionário, ruim para quem está dirigindo, ruim para os carros. Eu fui a Rio Bonito nesse período, né, foi anteontem, o engarrafamento do sol estava muito quente. Daqui para lá tinham 6 carros quebrados no meio da pista. 6 carros quebrados. Esquenta, né? Ninguém aguenta. O carro também não aguenta. O carro também aguenta, mais também não aguenta. Porque você vai falar assim, pô, mas já está calor, o carro está rodando sim, mas com a velocidade ele refrigera o motor, né? Agora aqui ele para ali. Aliás, eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso Rogério Teles, né? Que é parceiro nosso aqui, com seu estúdio Imagem e Ação, deixou aqui o seu boa tarde. E o Rogério fez algumas imagens, né? Aliás, uma imagem de drone sensacional que o Rogério fez. Boas imagens. Parabéns, Rogério. Foi muito legal. Mostrando a extensão, né? Porque aquela foto que a gente faz geralmente de dentro do carro e xinga a mãe do dono da autopista Fluminense, você vê ali 2, 3, 4 carros, né? Verdade. E não dá para ver a extensão. Mas o Rogério ficou tão indignado, minha gente, que o Rogério foi em casa, pegou o drone e fez uma imagem para mostrar o tamanho da minhoca, né? O tamanho do congestionamento. Então, parabéns, Rogério. Ontem aqui nós estávamos nos preparando para o programa Entrevista, que nós recebemos a Karine, né? E eu até mexi com o Rogério. Rogério, você estava parecendo Flávio Azevedo de Itanguá ontem. O Rogério vai nem dormir ontem. Falei, Rogério, você estava parecendo Flávio Azevedo de Rio Bonito ontem, rapaz, porque você estava chateado, né? Minha gente, alô autopista Fluminense, alô autopista Fluminense, tem que dar um jeito nisso, minha gente. E olha, nós estamos no mês de setembro, onde o sol não é aquele solão aí do Rio 40 graus, né? Da menina lá que canta essa música, esqueci o nome dela, né? Fernanda Abreu, né? Não é aquele. Era um solzinho de setembro aí, ainda dentro do inverno, porque o inverno termina amanhã, né? 21. Né? Então, minha gente, imagine janeiro. E aconteceu. De Itaboraí para cá, no verão, nós tivemos obra em janeiro, fevereiro, e um desconforto tremendo. Se a autopista está querendo agradar o seu usuário, fazendo essas obras de recuperação, cara, tenta agradar também o seu usuário, não fazendo nas horas de sol a pino essa porra dessa obra, cara. Pelo amor de Deus. Não é possível, cara. Eu duvido, a autopista é uma das empresas mais antipáticas que eu conheci na vida. Ela não toma ciência de nada, ela não pergunta nada, ela pega e faz aquela contragosto de qualquer um, não participa a população, não participa os políticos locais, as autoridades local, e fica por isso mesmo, e seja lá o que Deus quiser. Eu quero até aproveitar aí a oportunidade, né, e mostrar para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando o material que o meu amigo Rogério Teles, né, produziu, né, para você que está aí nos acompanhando aí, ligados aí no nosso, ligados agora no nosso balanço da semana e que vão acompanhar, porque eu percebo que o número de visualizações geralmente aumenta de acordo com o Rogério Teles gravou essas imagens aqui, galera, para você dar uma olhada. Olha aqui a imagem que o Rogério preparou, né? Vamos lá. Eu sempre erro aqui na hora de apertar esses botões aqui, né? O drone do Rogério fez esse flagrante aí. Você vai ver o tamanho da extensão, né? A bateria do drone do Rogério tá boa, cara. Porque o drone rodou bastante, mostrou um volume, um bom tempo aí do trânsito. Falei, Pedro. Absurdo, né? Sol a pino, né? Pessoas, famílias, fica imaginando, tem gente ali com idosos no carro, com crianças no carro, né? De repente, e se alguém passa mal, cara, sofre um mal súbito, né?
é que fica, né? Complicado. Aqui está chegando em Tanguá. Ele vem com o drone filmando lá do Basílio, né? Lá do trecho de Rio Bonito, ali está a área da balança ali, e agora o trânsito vem chegando aí próximo a Tanguá. Só para os amigos terem uma ideia, olha a extensão toda disso e o impacto negativo disso para o usuário, para o cliente. Cumprimentar o Rogério aí pelas imagens, né? Não, o engraçado é que eles não tomam conhecimento mesmo. Olha, não tinha ninguém lá para organizar o trânsito, para pedir passagem mais rápida, não tinha não tem uma organização, sabe? Você vê que é notório, eles vão ali, fazem a obra, fecha a pista ali, interdita quase 100% em determinados momentos, e fica por isso mesmo. E seja o que Deus quiser. E nós é que temos que aturar isso aí. Olha que absurdo. Quantos quilômetros tem aí? De Rio Bonito Tanguá são 8 quilômetros. Estamos falando de 8 quilômetros ou mais de engarrafamento. Esse engarrafamento se estendeu até quase Dux lá. Foi até Dux. Vamos botar aí, que é uns 12, 13 quilômetros. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma loucura. Acho que a autopista fluminense ela peca muito nessa desorganização que ela apresenta, né? Nessa loucura. Ela peca muito. Essa imagem foi excelente, hein? Dá para ver até o Senadinho lá, a divulgação do Senadinho. Já abriu a ideia, né? É isso, gente. Então, cumprimentar o nosso amigo Rogério aqui, ele gira, né? E já chega no centro de Tanguá e você consegue perceber. Não, excelente trabalho. Olha como é que buscou lá. Olha o viaduto de Tanguá, que absurdo. Olha aí. Pelo calorzão daquele lá. Olha aí, vai embora lá. Olha aí. Perdeu de vista lá. Que coisa incrível, né? Rogério, parabéns, meu irmão, pelas imagens, né? E aqui agradecer. Pegamos emprestado aqui as imagens do nosso amigo Rogério, né? Que é parceiro nosso. Aliás, vamos falar dos nossos parceiros, né? O Estúdio Imagem e Ação, que é comandado pelo Rogério, aqui em Tanguá. O Pestana Info, né? Também parceiro nosso aqui. Chapela Modas, CDL de Tanguá, a Connect Internet e o Bar do Playboy são parceiros novos aqui. O nosso diretor-geral para assuntos estratégicos e aleatórios, Juan Menezes. Tem mais gente chegando por aí. Tem mais patrocinador chegando. E em breve nós teremos aí novos nomes aqui. Não sei se eu vou conseguir decorar o nome. O diretor prometeu um novo cenário, evolução aqui da... Nós teremos de tudo aqui. Vamos implementar o cenário, vamos fazer tudo. Vamos ficar igual o Violão Nacional, ele falou. Melhor que o Violão Nacional. Legal. Outra notícia bacana aqui, minha gente. O que você achou, Pedro? Não sei se você viu, né? Já dentro das notícias de Tanguá, a entrevista da Karine Machado ontem conosco aqui. Olha, eu vou confessar uma coisa. Você ontem não apareceu aqui, né? Eu não pude antes. Mas certamente você deve ter visto. Não, eu assisti quase que na íntegra. Mas uma coisa que me chama a atenção, assim, eu sou muito cético em relação à religiosidade. Eu nunca escondi isso de ninguém, eu não tenho essa coisa de ficar escondendo para agradar ninguém. Mas é uma história muito interessante, isso me chama a atenção. E olha só, ela não é uma história nova, né? Ela é uma história que se repete em casos esporádicos. Isso me chama muita atenção, porque são coisas que requer um entendimento que vai além daquilo que a gente consegue compreender do dia a dia. E isso que, de repente, seja o sobrenatural, seja o milagre que as pessoas falam, né? Há estudos que comprovam que quando a pessoa tem fé verdadeira, indiferente da sua religião, ela realmente tem uma melhora significativa. Tem um estudo na Inglaterra, inclusive ontem eu fui ler a respeito disso, que fala exatamente sobre isso aí. A pessoa consegue se libertar de tal maneira que consegue melhorar. Isso é uma coisa interessante. Eu não sou expert no assunto, não sei muito bem o que eu estou dizendo, mas estou falando de coração. A história dela me impressionou, realmente é uma coisa que cativa, né? E se bem usado ali, converte corações. Isso é uma verdade, né? Graças a Deus ela se recuperou. Aí eu fiquei impressionado com a foto dela de novinha, com o problema aquilo ali. O que eu achei mais impressionante, Pedro, é que há 9 meses. Pouco tempo, né? Janeiro, aquela foto que ela está com aquele barrigão, né? É a foto de janeiro de 2019. Pois é, isso é uma coisa incrível. E aquele braço fininho, aquele barrigão, eu achei aquilo impressionante. Aquilo ali é uma coisa fora do comum. E aí as fotos do problema também lá, da coisa que foi recuperada da massa. Da massa, aquilo é uma coisa impressionante. Né? E o mais impressionante é a disposição dela de falar.
É a naturalidade dela de falar, de tocar no assunto e falar sobre o assunto com naturalidade, a satisfação que ela tem de estar aqui, estar vindo e estar falando. Eu acho que essa é a parte mais bacana. Ela comprou mesmo. É essa a lição que fica, é essa que a gente tem que comprar. É esse otimismo, esse amor pela vida, né? Num momento tão conturbado. E foi o que eu falei ontem na entrevista com a Karine. Não só para quem está doente, enfrentando aí uma doença similar ou algo parecido com o da Karine, mas em todos os momentos de dificuldade que nós temos na vida, né? É o cara que esquece a chave, é o cara que não trabalha, o cara que esqueceu o óculos em casa e quer matar alguém por conta disso. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma coisa muito boa na vida, eu sempre fui muito grato por tudo que fiz, por tudo que tenho. Eu não tenho grandes coisas, eu não sou um cara assim, meu Deus, bem sucedido na vida, mas eu sou muito feliz com as coisas que tenho. Eu sou muito grato, porque eu via a vida por outro ângulo, né? Eu já te contei essa parte dessa história. Quando eu era garoto, eu tinha uma vida muito difícil na infância, muito voltada para a violência, para a droga, essas coisas. E eu sei bem o que é o mundo do desespero, o mundo do medo, da incerteza, de para onde você vai, onde você vai morar, com quem você vai ficar. Eu vivi isso aí durante um bom período da minha vida, quando eu era garoto. E sei bem, então eu sou muito grato pelo que eu tenho hoje, pela estabilidade, por estar dentro de casa, por morar no mesmo local por mais de 10 anos. Eu não me lembro de ter ficado mais de 2 anos durante a infância. Era sempre um ano aqui, 2 anos ali, 3 anos. Quer dizer, inclusive pessoas fazem ficar, pô, você viajou pra caramba, hein? Eu viajei bastante, gente, viajei bastante. Mas o que eu fico muito satisfeito é de ver a pessoa feliz, sabe? É ver que a pessoa está satisfeita com a vida, ficou de bem com a vida. Eu sou um cara muito de bem com a vida porque eu sou muito grato pelos meus filhos, pela família que eu tenho, entendeu? Pelo tratamento que eu tenho com os meus parentes hoje, com meus primos, né? E isso aí é muito gratificante, né? Então, eu acho que o caminho é por aí e a história da Karina é um exemplo que a gente tem que tomar, né, e guardar no coração. Bom, pessoal, eu quero convidar você que está aí nos prestigiando, que está aí acompanhando, né, e que vão acompanhar posteriormente o nosso papo, né, rapidamente aqui só reproduzir aqui para você que está aí nos acompanhando aí, reproduzir aqui para você um pedacinho, né, me permitam reproduzir para você um pedacinho da entrevista da Karine Machado ontem, que foi curada de um câncer. Ela atribui isso a um milagre, né? Ela tem uma fé muito grande. A mãe dela, a Cleide, estava junto com ela. Quero agradecer a visita de ambas aqui no nosso papo aqui ontem, né? E foi assim, foi muito legal recebê-las aqui para contar essa história, né? Pedro, é tão engraçado que tem gente até que já me sugeriu que eu fizesse aí um programa específico, né, de aconselhamento, voltado mais para a parte religiosa. Um programa aí, espiritual, né? Um programa espiritual. Um programa espiritual. Estão até querendo me transformar em pastor depois da entrevista de Pastor Flávio Azevedo. Nunca tem. Que beleza, Vamos aqui então acompanhar um trechinho aqui um trechinho da entrevista de ontem da Karine Machado aqui no nosso Conleste Notícias. O Cleide já se emociona, minha gente. Só aqui na conversa em off ela já fica emocionada, né? E a gente agradece muito aqui a visita de vocês. Karine, conta aí pra gente como é que foi. 16 anos tinha a Karine quando descobriu que estava doente. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa descoberta? O que fez com que você fizesse os exames para que viesse a descobrir? Então, como é que foi receber essa primeira notícia? Começou com uma dorzinha pélvica que eu sempre sentia, tomava um remedinho e passava, até que um dia uma dor começou a aumentar, tomava remédio, tomava chá, dizia que era gás e nada. Eu ia fazer alguns exames de urina, de sangue, falava que eu estava com infecção urinária. E conforme foi passando o tempo, fazia vários tipos de exame e ninguém sabia dizer nada. Até que uma vez eu fiz o exame, constou que eu estava grávida. E eu fiquei desesperada. Aí eu fiz uma ultrassonografia e constou ali uma grande massa na minha região pélvica até o abdômen, muito líquido e um nódulo de mais ou menos 10 centímetros.
e o doutor já pediu para eu ir direto para o hospital para ter uma tomografia, para ter bastante detalhamento. E tiraram o líquido da minha barriga e viu que já era uma hemorragia muito forte. E 10 horas da noite me mandaram para cirurgia. Ali eles viram que de cara que já era um câncer, já estava todo despedaçado porque ele já tinha estourado. Mas a notícia foi um baque muito forte. Mas nada, conseguiu me afetar. Eu recebi a notícia, chorei e já fiquei tranquila, porque eu sabia que aquilo tudo fazia parte do plano de Deus. E ali já comecei a tirar foto, me divertir como eu sempre fazia. Minha amiga Cleide, como é que é conversar com uma menina de 16 anos que ela está com uma doença tão grave, tão séria? Então, nós temos aí isso? um trechinho, né, da entrevista de ontem, né? E a gente apresentou aí para você que estava acompanhando a gente, né? E aí me permitam, só para a gente fechar esse assunto, né? Essa moça bonita aí que vocês estão vendo na entrevista, conversando ontem conosco, para aqueles que não puderam, assistir, essa jovem aqui, cara, essa que eu mostro aí, como é que ela estava antes da... Realmente, impressionante. Muito chocante, né? Impressionante, olha o tamanho do abdômen. Outra foto também chamou muito minha atenção, que é essa aqui. Essa aqui já é depois da cirurgia, né, Karine? Olha a magreza da pessoa, né? Atingida por esse câncer. Tem uma outra aqui de frente, para os amigos entenderem. Está aí a cicatriz da doença, do tumor que foi tirado. Então, assim, galera, eu até quero aqui agradecer uma das imagens do tumor de 27 quilos que foi retirado da Karine. Você imaginava, Karine, que tinha isso tudo dentro de você? Não, porque na verdade eles falaram que era uma massa. Nem eles tinham noção que era um tumor. E eles ficaram bem assustados também. Gente, olha aí as imagens para você ver o que estava dentro da Karine. Essa foto aqui da cirurgia, ela é impressionante porque parece um parto, né? Eu que assisti vários partos na minha vida de profissional de enfermagem, parece que estão tirando uma criança, cara, olha lá. E é um tumor de 27 quilos, né? Assim, um negócio absurdo, que impressiona, né? E isso, minha gente. me permitam trazer Papai do Céu para essa conversa, mas... Eu confesso para os senhores que estão aí acompanhando o nosso papo aqui, o nosso balanço da semana, que essa história que eu contei ontem aqui, junto com a Karine, para vocês, que o Colégio Notícia contou para você, na minha carreira de jornalismo, é uma das mais impressionantes. Realmente, meus 12 anos aí de jornal. Uma coisa impressionante, impressionante. E a recuperação dela, para mim que trabalhei 15 anos na enfermagem, a recuperação dela, meu irmão, todos os pacientes desse quadro que ficou a Karine, que eu conheci, todos eles foram ao óbito. Todos morreram. A Karine é realmente um milagre, Karine, parabéns, viu? Deus abençoe aí. Uma história muito legal, foi muito prazeroso contar a história. E aí, minha gente, a entrevista com a Karine está disponível aí no meu canal no YouTube, o Tempo Jornal Rio Bonito, você pode digitar lá, e também está disponível aí na nossa fanpage do Colégio Notícias. A galera está lá acompanhando, está prestigiando, está lá compartilhando, né? E agradecer a Karine por vir aqui contar essa história para a gente, compartilhar conosco essa vitória bacana e incentivar, né, Pedro, pessoas É um ato de coragem, a né? superar. É um ato de coragem e amor à vida, né? Eu acho que eu fico muito admirado com a coragem dela, com a sinceridade dela, com o amor que ela demonstra pela vida. Isso é muito impressionante. Mais impressionante que a própria doença. Verdade. Bom, gente, seguindo em frente aqui o nosso papo. Tanguá, fechamos, Pedro? Fechamos Tanguá. Fechamos Tanguá em grande estilo, falando da Karine Machado. Vamos falar de Rio Bonito. Meus amigos de Rio Bonito. Não, porque Rio Bonito não tem problema. Não tem problema. Rio Bonito é uma cidade boa, sem problema. Que isso, a renda per capita é altíssima. E não é que aconteceu, Pedro? Não, no Rio não, Pedro. Aconteceu, minha gente. Antes você falou que aconteceu uma tragédia, né? Eu venho falando, não, já tem acontecido, né? Mas com a gravidade que houve agora,
não foi por falta de aviso, é aquela mesma retórica que a gente vem falando, nós vamos repetir o mesmo assunto que nós falamos da autopista Fluminense, mesma a falta de mesmo. só que em outro canal, em outro local, quer dizer, é mais do mesmo, e é isso, o problema todo que a gente está com uma crise de identidade e de autoridade, a verdade é essa. Nós não temos uma organização que consiga prestar o serviço adequado. É impressionante. Tudo converge para o que é ruim. Nada converge para o que é bom. Você não consegue montar, se organizar, preparar, direcionar de forma adequada que atenda o cidadão, que deixa o cidadão em situação confortável. A gente não consegue fazer isso em esfera nenhuma. Eu não estou criticando o prefeito local, não estou criticando prefeituras locais, eu estou criticando geral. Isso é um problema nacional. A gente fala do sistema, né? É o sistema inteiro. O sistema está caído. Haja vista ontem lá em Brasília, ontem, né? Aquela aprovação absurda de fundo eleitoral. Quer dizer, o que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Se não o escárnio. Isso é tripudiado por brasileiro. E a gente sistematicamente tripudia. E aí o que culmina nessas coisas? Culmina na situação que todo mundo começa a repetir aquilo que vem de cima. Jogando entulho na rua, soltando animais na rua, entendeu? Violência. Cada um por si, cada Deus um por si, ninguém. Exatamente. E Deus por ninguém. Você pega a linha de trem, vem caminhando pela linha de trem, lá de Rio Bonito até Itaboraí, o que tem de destroço, entulho, animal, valas, invasão, moradia irregular, mendigo, gente catando coisa, roubando trilho. E é assim, você vai falar da índole do povo. Isso é o reflexo, é o espelho daquilo que vem acontecendo de cima. É verdade. Você não tem um exemplo, e isso não é de agora, eu não estou falando desses últimos meses, não, estou falando dos últimos 30 anos. São 30 anos levando o país para o buraco, chafurdando na lama. E a gente, depois que o Pedro fez esse introdutório para a notícia, né? Aqueles que não sabem, né? Tudo isso que o Pedro está falando é por conta do fato que aconteceu em Rio Bonito na última terça-feira. Esse é o Wellington Francisco Souza Oliveira, 23 anos, que atropelou uma vaca na Via Verde por volta das 7h30 da noite de terça-feira. Né? Estava pilotando uma motocicleta, voltava do trabalho, uma oficina no bairro Mangueirinha, e o animal atravessou na frente do Wellington, que atropelou a vaca, bateu na vaca, e foi socorrido pelo SAMU, levado para o Daci Vargas não tinha recursos, porque a questão era de gravidade, né? Traumatismos, e hoje, sexta-feira, dia 20, alguns dias depois do acidente, o Wellington segue em coma no CTI do Hospital Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, ali no Agora vamos seguir o roteiro, Flávio, vamos seguir o roteiro. Aí eu chamo a atenção para esse detalhe. Primeiro, a vaca não deveria estar lá. Começa por aí. Né? Alguém, uma pessoa, um ser humano, né? Caótico, um ser que não toma conta dele, não deve tomar conta da casa dele, o animal pertence a alguém. Fugiu, saiu, o cara foi negligente em tomar conta ali, saiu, entrou numa pista. Né? Por conta disso aí, a prefeitura também, os órgãos que deveriam fiscalizar não fiscalizam, a vaca estava lá. Porque existe um cidadão negligente, existe uma autoridade negligente, a vaca estava lá. E vem um rapaz que saiu do trabalho, que não tem nada a ver com isso, atropela uma vaca. 23 anos, chefe de família, tem uma filhinha que todos os dias, segundo a mãe me disse, todos os dias a filhinha pergunta pelo papai. Falei. A menininha de 3 Aí eu anos. te pergunto, isso não cabe um processo contra o município? Isso não cabe em uma investigação Acho mais que séria? contra os dois, né? Eu faço um apelo Contra até o ao delegado. proprietário dos O animais. delegado de Rio Bonito, um cara muito bacana, um cara muito sério, eu esqueci o nome dele, um cara muito sério. Eu faço um apelo ao senhor, não investigado nesse caso aí, ache o dono do animal, esse cara precisa ser punido, gente, isso não pode acontecer mais. O curioso é isso, Pedro. Todo mundo sabe o nome? Todo mundo sabe de quem Não, são os não. animais. O cara está sempre lá próximo dos animais. Ele anda. Pois Quem é, anda mas numa a moto pessoa por tem que ali. ser, a gente tem que ter punição e punição exemplar, essas coisas têm que ser proibidas. Isso Ainda não pode acontecer. ontem na prefeitura, depois do estardalhaço que eu fiz diante do assunto, cheguei na prefeitura e alguém falou comigo: não, Flávio, mas a gente sabe quem é o rapaz, mas não tem como apreender o animal porque não tem para onde levar e que não sei o quê. Você Não tem como apreender o animal. usa como justificativa
mais uma incompetência. Quer dizer, aí o rapaz está lá em coma, risco de vida, de deixar a família desamparada. Aí eu te pergunto, o dono do animal não vai bancar as custas, né, da família desse rapaz? Vai cuidar da família dele? Como é que vai fazer? O governo que deveria fiscalizar isso vai cuidar disso? Eu te pergunto, cadê o órgão que deveria fiscalizar isso em Rio Bonito? Cadê o pessoal do meio ambiente? Cadê a agricultura? Cadê a vigilância sanitária? Lembra que da outra vez, que A mesma inclusive ali, muito próximo de onde aconteceu o acidente, tinha um buraco, caiu um carro dentro, um buraco que quem abriu foi a SEDAI, caiu um carro dentro do buraco. Eu falei, Pedro, esse pessoal não tem autorização para estar ali. Pedro falou, não, Flávio, eu não quero acreditar. Eu acho que agora você já está começando a acreditar. Não tem como, é uma coisa absurda, Flávio. E vai sempre esse caminho da irresponsabilidade, vai sempre para esse caminho do absurdo. É sempre algo absurdo ao extremo. A gente não pode conviver com isso, não tem como. Quando você não atropela uma vaca lá, você é atropelado por um caminhão. E ali, Pedro, não é uma tragédia, não é assim um acidente. Eu não considero isso um acidente. Não, isso não. Eu considero uma tragédia anunciada. Porque eu estou falando sobre isso há mais desde a época do governo da dona Solange, que eu venho falando sobre isso. Eu falo sobre essa questão dos anos. Já entrou na minha frente, porque a Rádio Jornal é aqui no Basílio. Eu, quando vou embora, vou pela via verde. E inúmeras vezes eu estou indo embora dirigindo meu carro, o animal passa na minha frente. Entendeu? Se eu atropelar o carro, atropelar uma vaca, um boi com o meu carro, eu estou protegido dentro daquela... Nada, não conta isso não. Não, mas já perdi amigo do pelo cavalo com o carro. Mas eu estou mais protegido do que de moto. De moto, meu irmão, o para-choque é o corpo do motociclista. Entendeu? Então, assim, cara, e eu estou falando disso há bastante tempo. Você percebe que nos comentários das reportagens que eu fiz, tem várias pessoas ali dizendo, mês passado foi comigo, aconteceu com meu primo, aconteceu com meu sobrinho. Eu te pergunto, esse camarada que leva as vacas para o pastorado, até sei quem é ele, você falou agora, eu me recordei quem é também. Eu te pergunto, será que ninguém vai interpelar ele? Será que não tem uma autoridade na cidade que pode chegar e falar com ele? Será que não vai ter não tem uma punição? Não há um código civil, não tem uma coisa, não tem como incriminar ele? Não tem como responsabilizar o município? Eu, se eu sou a família desse pessoal, procuro um advogado, processo o município, processo o dono da vaca, tem que tomar providência, a gente não pode ficar calado. Quando a gente fica calado, o problema tende a repetir. E falar em repetir, essa semana mesmo, indo lá para o Minério, eu me deparei com várias vacas no meio do caminho. Várias, mal dava para passar com o carro. No meio do caminho, gente, numa via pública comum. E uma coisa que me chamou a atenção, que logo na esquina, isso era muito cedo, tinha 2 crianças com a mãe esperando o ônibus da escola. Quer dizer, e se uma vaga daquela está com uma criança dessa? Dá uma louca? Dá uma louca ali. O animal se assusta e ataca uma criança dessa. Se tem um estouro dessa São coisas que eu fico impressionado. E não adianta falar que você não sabe, porque todo mundo sabe. Não tem como não saber. Você sabe da sua responsabilidade, sim. Só que quando acontece a tragédia, a pessoa vai lá e se faz de mais burro que o próprio animal. Olha, a vítima principal é o rapaz. O animal também é vítima. Vítima de um cara covarde, um imbecil que não sabe tomar conta de um boi, de uma vaca. Olha, eu acho que a Polícia Civil deveria tomar providência, sim, investigar, notificar esse camarada e processar ele, encaminhar para o Ministério Público. A pessoa tem que ser processada, a família tem que ir atrás dos seus direitos. Procure um advogado. Se você quiser, gente, eu me coloco à disposição para encaminhar você num bom advogado para poder tomar as providências cabíveis aí. Porque isso é um absurdo. Se a gente ficar calado, essas coisas vão continuar repetindo. E repito para vocês, como já falei aqui no meio do programa, as autoridades não estão nem aí. Nós estamos numa retórica em que é cada um por si e Deus por todos. Cada um só pensa em benefício próprio. Ninguém pensa no cidadão, ninguém pensa no bem-estar social, ninguém pensa em nada. Pensam só em tirar do povo, e tirar do povo, e tirar do povo. A verdade é essa. A Polícia Rodoviária Federal também pode participar, porque eu fico imaginando o seguinte, aqueles animais, eles ficam ali naquela área verde ali, a 20 metros da rodovia. Uhum. Então o animal pode subir aquele barranco ali da ferrovia para a rodovia, entrar na frente de um ônibus e gerar um acidente de grandes proporções. Uma família que está viajando. Mas sabe o que vai acontecer? Boca maldita. Aí acontece uma coisa dessa, vem aquela comoção. Oh, meu Deus! Morreu uma criança? Morreu várias pessoas. Gente, anunciado. Todo mundo sabe que é suscetível a isso. Todo mundo sabe que isso pode acontecer. Isso não é uma praga, isso é uma probabilidade.
Muito sério de acontecer. Ninguém está rogando praga, ninguém está desejando mal. Nós estamos falando do perigo eminente. É igual andar em cima do muro. Se você andar em cima do muro, você tem que ter equilíbrio. Uma hora você cai, filho. Não adianta, o risco é teu. O risco está ali, ele existe, ele é verdadeiro. Como é que a pessoa não consegue entender isso? É uma roleta russa. É uma roleta russa, você faz se quiser. Ora, é uma roleta e as russa. autoridades têm que tomar providência, já não é só em Rio Bonito, não, tá? É Rio Bonito, Tambaí, Itaboraí, Cimo Jardim, todo mundo tem o mesmo problema. Todo mundo tem o mesmo. Outro dia eu estava em Cimo Jardim, naquela estradinha de Boqueirão para o centro de Cimo Jardim, dei de cara com uma vaca, um bezerrinho que tinha fugido, ele estava assustado. Era um bezerro pequeno, assustado, corria para lá, corria para cá, parava, berrava, voltava, e eu tive que esperar ele passar por mim ali, porque se eu continuar com o carro, provavelmente eu ia bater nele. Agora eu fico imaginando, e se vê um cara com a moto? E se isso é à noite? Esses dias agora teve uma tragédia lá em Cimo Jardim também, né? Uma moto bateu de frente com um carro, né? Um rapaz vindo do trabalho também, o cara do carro bêbado, foi lá e bancou e matou o rapaz e morreu também o motorista do carro. Quer dizer, as coisas já estão aí para acontecer e a gente ainda fica facilitando. Ainda facilita. Né? É isso, minha gente. Eu já falei bastante sobre isso no programa Flávio Azevedo essa semana e deixei o Pedro externar a indignação dele aqui. É uma coisa assustadora, gente. Mas é uma coisa tão óbvia, pelo amor de Deus, isso é muito óbvio. O que me deixa mais indignado é que, de vez em quando eu faço postagens críticas, reportagens sobre essa questão dos animais soltos ali na Via Verde, aparece sempre alguém para dizer assim, mas é o ganha-pão de um chefe de família. Você vê, Pedro? Olha, o homem que assalta com mão armada, aquele que vai à tua casa, é o ganha-pão dele. Muitos trabalham para aquele cara que está com o fuzil lá no alto da favela vendendo droga, é o ganha-pão dele. É o que eu falo, exatamente. Aquele maluco russo que está lá dentro, igual o de Raul Seixas, tá doido para tomar um pilequinho, apertar o botão da bomba lá, é o trabalho dele. Se você for pensar assim, gente, é o trabalho dele. Todo mundo tem isso. O cara que está na esquina vendendo droga para nossas crianças. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Muitos levam sustento para casa dali. E aí, vai deixar o cara lá? Flávio, essa é a nossa tragédia cotidiana. E é isso que você, cidadão, tem que entender. Há de se indignar, nós temos que ficar indignados. A gente não pode perder. É por isso que eu falo, não dá para normatizar. Não dá para normatizar. Você não pode aceitar isso como normalidade na sua vida. Não dá. Tem que ficar indignado, tem que se manifestar, tem que correr atrás do direito, sim. Tem que processar a prefeitura. A prefeitura não paga, processa a prefeitura. Não deixa, se todo mundo começar a agir assim, uma hora as coisas vão ter que entrar no eixo. O que eu fico indignado também, cadê o Ministério Público? Isso é uma coisa que vem se repetindo. Gente, as tragédias de atropelamento de animais e outras coisas, se repete, cadê o Ministério Público? Não dá mídia, o Ministério Público não se interessa. Agora, na hora de bater na porta do vereador lá, do prefeito, aí eles vão, aí tem foto, né? Aí o Flávio Azevedo vai correr para lá para bater foto, para fazer notícia. Aí eles querem. Tem notícia, tem comentário, né? Tem gente que fica até famoso, né? Como o Jacuria da Federal. Esse pessoal fica famoso. Fica famoso, ganha com isso. Né? Na palestra. Depois faz propaganda, na palestra, né? É uma maravilha. É um país maravilhoso. Tira máscara de carnaval, como aconteceu aí muito. Eu vou te contar uma rapidinho aqui, Flávio. Mas saber o seguinte, isso aí, eu ouvi, durante um bom tempo, eu ouvi e contestei uma história, falando que, não, a nossa corrupção está no sangue. Está no sangue, está no sangue, está no sangue. Eu nunca aceitei isso. Porque a corrupção não está no sangue de ninguém. A corrupção ela é uma condição abstrata, é óbvio. Né? E a pessoa, quando fala do sangue, está nessa condição abstrata. Pelo menos eu entendo dessa forma. Mas eu li uma história na semana passada que me chamou a atenção. O primeiro ministro da Justiça do Brasil, ele já veio para cá fugindo porque ele tinha feito besteira na construção de um aqueduto em Portugal, em Lisboa. Ele pediu propina ao empreiteiro. Olha só, ele pediu propina ao empreiteiro. Isso lá nos idos de... Lá antes de 1500, né? 1500. Aí ele ficou 2 anos afastado, ele foi condenado, teve metade do salário cortado, porque naquela época só a elite poderia... Ficou em prisão domiciliar. Ficou afastado, mas era amigo do rei. Só não teve tornozeleira porque não tinha, né? Mas era amigo do rei. Ele teve metade do soldo dele cortado e era amigo do rei. 2 anos depois, o que aconteceu com ele? Ele foi enviado para o Brasil para ser como se chamava na época, não era feitor, não, para ser o ouvidor do Brasil. O primeiro ministro da Justiça, que era o cara que ouvia os problemas e decidia a respeito. Quer dizer, o nosso primeiro ministro da Justiça já veio com a condenação nas costas. Então, uma coisa que começa assim não pode dar certo, gente, não tem como dar certo. E eu tento refutar esse tipo de pensamento, mas cada vez mais ele vem para cima da gente. Cada vez mais
você fica quase convencido Quase convencido que que é isso. eu devo ser o filho bastardo dessa degeneração histórica que o país criou. Não é possível. Eu costumo dizer, só para a gente fechar esse assunto de corrupção que a gente trouxe aqui, Pedro, eu acho que quanto mais a gente negar isso, né, eu respeito sua posição, mas acho que quanto mais a gente negar é pior. Eu costumo dizer que a corrupção é igual ao alcoolismo. O alcoolismo você só consegue tratar e curar aquele indivíduo doente com alcoolismo quando ele reconhece que ele é impotente diante do efeito do álcool, que ele é viciado, que ele é alcoólatra, e aí ele consegue a cura. Então, minha gente, a corrupção é a mesma coisa. Enquanto nós não reconhecermos que o país ele é corrupto em suas instituições, nós todos, alguns melhores, outros piores, mas isso é nosso, é cultural. Quando a gente não reconhecer isso, meu irmão, aí eu vou dar um dado estatístico aqui, gente. A gente ouve falar assim, 99% dos políticos são corruptos. Isso é uma mentira, não é verdade. 99% não é verdade, isso é 100%. 99% é enganação do povo. Inclusive a sociedade. Tá? Inclusive a sociedade está nesse mesmo patamar aí. Porque aquele que está ali embaixo, que um dia almeja ser político, ele já entra com essa intenção também. E desafio qualquer um que discutir comigo dizer que não. Tá? Porque isso é uma mentira. Mentira, o cara mente para si mesmo quando fala isso. Verdade. Verdade é essa aí. Falando em política, Pedro, e ainda dentro do noticiário de Rio Bonito, ontem foi apresentada na Câmara Municipal uma proposta da mesa diretora da Casa, assinada pelos 10 vereadores, uma proposta de que seja ampliada as vagas do Poder Legislativo. Rio Bonito, segundo a legislação, pode ter entre 9 e 15 vereadores. Hoje são 10. E os vereadores decidiram aumentar mais uma cadeira. E caso seja aprovado, eu acredito que será, nós teremos a partir de 2021 11 vereadores. Justificativa. Justificativa. Você leu a justificativa? Você quer a justificativa oficial ou a oficiosa? A oficial primeiro. Bom, a oficiosa é que oficial hoje você tem a oficial, hoje você tem um número par. E o número de 10 vereadores, ele acaba impactando numa série de decisões. Decisões que você tem que decidir em 2/3, em maioria simples, maioria absoluta. Tudo isso acaba sendo muito questionável. E eu, que acompanho a Câmara de Rio Bonito há 12 anos, já vi uma série de injustiças serem cometidas porque alguém entendeu que maioria simples era um número, mas na verdade o meu entendimento era outro. Né? Essa é oficial. Essa é oficial. Então, oficiosa agora. Com 11 parlamentares, oficiosa agora. Você consegue dar um número mais justo a essas questões aí. A oficiosa é que tem uma galera lá que está achando que pode não voltar nas próximas eleições, e aí aumenta uma cadeirinha que com isso você diminui o coeficiente eleitoral da legenda e fica mais fácil para o cara conseguir os votos necessários para ser reconduzido. Agora eu vou entrar no assunto. Vamos voltar um pouquinho mais aí. O que diz a legislação a respeito do número de vereadores em Rio Bonito? Pode ter quanto? De 9 a 15 vereadores. Parou. Fala agora diretamente ao meu amigo que eu gosto, admiro, Humberto Belgues, presidente da Câmara de Rio Bonito. Meu amigo, é um retrocesso, pode ser um tiro no pé. Que é contra, viu? Tá? Ainda bem que o senhor é contra. Humberto é contra. Então vamos lá. Se a legislação permite de 9 a 15, vamos ao contrário. Saia de 11 para 9. É o que o Humberto queria. O correto é esse. O Humberto queria 9. Por que eu digo isso? Porque não é um momento, Flávio. Nós estamos num momento muito conturbado da política de descrença. Uma descrença que já havia muito tempo. Nós falávamos em 99,9%, nós estamos falando de 100%. Então eu faço um apelo à Câmara de Vereadores de Rio Bonito, não faça isso. Porque senão eu vou ser o primeiro a fazer a campanha de não eleger nenhum dos vereadores que estão lá. Eu vou bater nessa tecla. Até onde eu ouvi, conversando ali no off ali com os vereadores, né? São contrários à iniciativa o vereador de Lônico Esperança e Humberto Belgas, mas estão perdendo 8-2, né? Porque eles são eu espero que eles tenham acessibilidade. O Humberto, inclusive, me disse que diante dessa questão do impasse, deixa eu fazer outra pergunta. Do impasse de números, ele falou, Flávio, acho melhor botar 9 então, já que a gente precisa de número ímpar, bota 9. Agora também tem o seguinte,
Só Mas de quem foi a infeliz ideia os amigos não de mexer nesse do besteira? colegiado, da maior parte. Mas não surgiu assim, no esquina, não pousou ninguém, não? Não sei, acredito que não. É porque eu vou te falar uma coisa, é uma ideia de jirico. Essa discussão ela já vem acontecendo desde a legislatura passada. Mas é uma ideia de jirico, não é o momento. Olha, eu faço um apelo que a Câmara de Tanguá reduza, ele já tem um assunto desse aí, eu quero que reduz isso para 9. Gente, não é o momento. Né? É uma coisa absurda, uma coisa surreal. Se você reduz para 9... Deixa eu só dar um esclarecimento. Em termos de orçamento, não muda nada, minha gente. Tá? A Prefeitura não vai repassar mais valores para a Câmara por conta de mais um, ou mesmo que fosse para 15, os 7% do Duodécimo seguem intocáveis. Se eles reduzirem para 9, também segue sendo o mesmo, porque às vezes a pessoa entende isso. Vai aumentar o gasto. Não vai aumentar o gasto. O recurso, os 7% de algumas fontes do orçamento municipal, que é o que sustenta o poder legislativo, ele segue intocável, com 9 ou com 15. É uma questão de acomodação, de entendimento dos parlamentares. Acho que é bom a gente fazer essa então vamos lá, vamos dentro dessa reflexão, porque tem gente que não vai mexer. Achando que... não vai mexer no orçamento da Câmara, mas, menos um vereador, você pode proporcionar um tipo de aumento, uma bonificação, vai sobrar um dinheirinho que seria o salário daquele e todos os benefícios que ele leva, para poder fazer o oba-oba com os funcionários, ou contratar um outro funcionário para fazer um determinado serviço muito melhor do que o vereador exerce. Né? Você imagina uma Câmara de Tanguá ser reduz para 9, menos 4 vereadores. Olha o que sobra no orçamento para fazer o oba-oba interno. Você pode implementar o salário dos funcionários, você pode melhorar o ambiente de trabalho, você pode melhorar os gabinetes. Aliás, os gabinetes são os órgãos, na verdade. Algumas reformas bem necessárias. Né? Isso aí é um tiro no pé, uma loucura, uma besteirada falando uma coisa dessa num momento tão difícil no país. Isso aí é uma coisa que tem que retroceder. Para com essa bobeira, sai disso aí, que vai ser um tiro no pé. Mas, eu que acompanho lá bem de perto, né? Eu tenho a desconfiança que vai ser aprovado sim. E só para esclarecer para os amigos, contrários o presidente e o vereador Dilon de Souza Ferreira, que faz parte da mesa diretora também, são contrários, pelo menos o que eu apurei. Os demais vereadores são favoráveis, né? E os que são candidatos hoje, boa parte deles achando uma possibilidade muito interessante de aumentando uma cadeira, diminuir. É maior a possibilidade de você conseguir chegar ao parlamento. É ridículo. O que eu acho que é muito pequeno, porque já foi feito até os levantamentos de números, de acordo com números das políticas anteriores, percentuais de legenda geralmente que acontece, então, vai dar uma diferença de 200 votos, com mais uma vaga. Então, se o coeficiente eleitoral da última eleição foi 13.500, na próxima, com 11, vai ser 3.300, digamos assim. Vai ser esse, mas então não vai ser esse impacto todo. Seria se fosse 15. Se fosse 15, diminuiria drasticamente. Mas não. Olha, a Câmara de Rio Bonito anda para trás com isso. Tá? Esse é o meu ponto final disso aí. Quer saber do mais? Fala mais rápido. É isso, minha gente. Então, essas são aí as nossas... Eu pautei mais alguma coisa para Rio Bonito aqui, eu não lembro, né? Eu coloquei esses dois assuntos aí do Wellington, da questão do aumento do... rapaz, tem a história da falta do soro antiofídico, que eu não posso deixar de comentar aqui. Outra tragédia anunciada, outra mazela do governo, mais um desmando, mais um descaso. E assim, o povo à mercê da incompetência governamental. Meus amigos, você sabe que eu sou crítico do prefeito, faço críticas regulares à Secretaria de Saúde, de Rio Bonito, e tem uma série de situações acontecendo lá na nossa cidade que eu reclamo bastante, mas a barbeiragem é especificamente e unicamente da Secretaria Estadual de Saúde. E aí eu gosto de contar a história porque... para aqueles que não conhecem. Eu sou técnico de enfermagem, quando eu trabalhei no hospital, eu tinha um cargo de auxiliar de supervisão e entre as minhas atribuições estava fazer a manutenção não, mas ficar de olho na validade do soro antiofídico que tinha no hospital. Tínhamos entre 10 e 12 ampolas e eu estava sempre lá olhando a validade, quando faltava aí 20 dias, mais ou menos, para a validade, eu já mandava o ofício da prefeitura, a prefeitura avisava o Estado, e o Estado mandava
as ampolas novas e a gente devolvia aquela que estava próxima de vencer, para não acontecer de você. Né? Então era isso que acontecia. E de uns anos para cá, o governo do estado mudou esse protocolo. Ele criou polos de atendimento. Quem mora em Rio Bonito e Itanguá, por exemplo, o polo de atendimento é Araruama ou São Gonçalo. E aí, Pedro, que eu acho que a gente precisa se organizar nessa direção, eu não sei se você ouviu falar isso no programa, quando eu tratei dessa notícia, mas veja a nossa realidade de Rio Bonito, Itanguá, Itaboraí, Cachoeira, Friburgo, Silvio Jardim, Casimiro de Abreu, os municípios que estão aqui inseridos na nossa Mata Atlântica, cheia de cobras. O cara é picado por uma cobra lá em Gaviões, localidade, no mínimo a 40 minutos, 50 minutos do centro desse Silvio Jardim. Dependendo da cobra, Até ele conseguir se arrastar, para conseguir alguém, né, que o leve, porque tem cobra que na hora que morde o cara, a perna já fica dormente. O Dudu Cruzeiro, Surucucu, o cara não dura meia hora, não. Então, meu irmão, o cara é picado lá em Gaviões, ele tem que se arrastar até algum lugar e alguém tem um carro. Ele vai de carro até Silvio Jardim. Quando ele chega em Silvio Jardim no posto de saúde, tem que sair um carro lá do posto de saúde, lá da clínica de Silvio Jardim, até Araruama para buscar. Olha que coisa louca é isso, Pedro. Quem foi o maluco que inventou isso, cara? O mesmo que deve ser o mesmo que inventou de não fiscalizar a vaca na rua. Não, se você está entendendo o tempo que você perde de atender essa pessoa, e aí o cidadão foi mordido lá, foi picado por uma cobra lá na Vertente. A Vertente é aquela localidade ali que tem o restaurante Vertugos, próximo, quase chegando na Praça do Pedágio da Via Lavras, no segundo distrito de Rio Bonito. Aí trouxeram ele para o Darcy Vargas. Ele, né, foi picado lá na Vertente. E aí tem aquele negócio, corre ali, busca um carro, chama alguém, traz a pessoa para o Darcy Vargas. E descobriu-se que era uma cobra coral que picou essa pessoa. E a cobra coral tem um soro especial, não pode ser qualquer soro, porque senão piora o negócio. E aí vai buscar o soro em São Gonçalo. Com esse engarrafamento que estava aí por conta da obra, olha que beleza, Pedro. Olha que série, que sucessão de coincidências interessantes. Meu irmão, eu sei que quando o soro chegou aqui em Marília, voltando para o Rio Bonito, o nosso amigo lá já tinha falecido por conta de uma picada de cobra. Mas você vai me dizer que o Estado não tem responsabilidade sobre a morte do rapaz? Total responsabilidade. Não cabe um processo, o Estado não teria que indenizar essa família, cuidar disso? Total responsabilidade e assim... Mas sabe o que me chama a atenção, Flávio? O que me chama a atenção é o seguinte, é uma coisa tão maluca, tão fora do contexto, que eu não tenho nem palavras para dizer. Né? A gente falou de tanta barbaridade aqui hoje. Eu lembro da história de um cachorrinho que agarrou entre dois muros, né? Não lembro precisar que dia que foi isso, quando foi isso aí, e a mobilização dos bombeiros. Tinha carro de bombeiro, tinha 2 carros de bombeiro, 5, 6 bombeiros trabalhando, e o muro era de concreto, as dificuldades, a gente tinha que quebrar daqui, fazer um buraco dali, aí o cara ia fazendo um buraco e levantando o cachorro pela barriga. Quer dizer, uma coisa, uma loucura, enfim, tiraram o cachorro. Mobilizaram, tiraram 6 horas de serviço, tiraram o cachorro de lá. Aí eu fico pensando, quer dizer, teve essa mobilização toda, esse gasto de tempo, energia, dinheiro, né, pensamentos, pessoas comovidas, o mundo ficou ali, meu Deus, aquele cachorrinho, e salvaram a vida do cachorro. E aí você vê essas loucuras, né? Você não tem um soro antiofídico para salvar um ser humano. Todo mundo sabe que a logística, né, da entrega do soro é o principal. Todo mundo sabe disso. Aí eu te pergunto, será que não tem um protocolo melhor, não tem como fazer? Será que a negligência talvez? Será que a pessoa que pensa nisso, que trabalha com isso, que está ali particular, será que ele acha que vai resolver isso? Ele conhece a região geograficamente? Como é que um Darcy Vargas não tem um soro, gente? Uma referência que atende 3 cidades, direto em 4 cidades, né? 4 cidades. A informação que eu recebi da Secretaria de Saúde é que eles até tinham um soro lá, mas não da cobra coral. Porque não é comum ter cobra coral na região de Rio Bonito. Uma ova, minha gente. Tem cobra coral pra caramba na nossa região, Pedro. Quem foi o biólogo? Eu tive 3 contatos diretos assim, com de mato, com cobra. As 2 primeiras foi em cobra coral. Uma vez em Marília, que eu estava sentado descascando um talo de mamão para fazer doce, e ela veio e meu padrasto matou ela com a enxadada na cabeça, já perto de mim, preparando para dar o bote. A cobra coral tem esse negócio, ela não foge da gente. Ela ataca. Ela não ataca, mas ela não foge da gente. Ela fica esperando para ver o que vai acontecer.
Outra vez eu estava pescando, aqui tá já em Seu Jardim, já na área da Mata Atlântica, um lago, né? E ali, quando eu sacudi o mato e ia jogar uma coisa, a cobra saiu, ela veio para cima de mim e eu ficou parado me olhando, e era uma cobra coral. E outra vez aqui no sítio, já em Dux, né, aqui que eu fui levantar um latão lá e a cobra me picou, mas a minha sorte era uma jararacazinha, eu peguei, levei coisa e eu não tive reação nenhuma, não sei porquê, graças a Deus. Mas eu fui picado 2 vezes, jararaca ali no sítio, mas não tive nada não. Quer dizer, eu não sei se eu levei a cobra, a pessoa não, uma jararaca, coisa e tal, tem que ficar observação. Você conseguiu levar a cobra, né? Eu levei a cobra. Mas eu fico imaginando, imagina você, uma mulher, você é homem, tem uma certa experiência com sítio, com tal, mas imagina uma mulher, uma criança que é picada por uma cobra. Um acidente peçonhento, isso chama o nome técnico disso. Dentro de casa, mas não viu a cobra fugiu. Na mata. Andando no caminho, passando no caminho, tomou uma picada, não viu a cobra. Tomou uma picada. Quem é a cobra? A cobra não dá uma carteira de identidade. Aqui, ó, eu vou te dar uma ferroada aqui agora. Meu nome é Surucucu Tapete. Você avisa lá, eu tenho 5 bombos aqui. Pessoal, pelo amor de Deus. Uma coisa bem inusitada. E mesmo, Pedro, que seja, vamos dizer que a cobra fique ali mais de noite. À noite todos os gatos são pardos, meu amigo. Como é que você vai saber se tem cabeça triangular, se a língua sai, quanto segundo que você se babou, se não babou, se tem chocalho no rabo, se não tem. O cara está desesperado, acabou de tomar uma picada de cobra, não. Quem tem essa frieza de ser picado e falar assim, cobra, por favor, seus documentos que eu preciso dizer lá no posto de saúde. Pelo amor de Deus, gente. Então isso são determinados protocolos que desculpa, né? E aí eu participei quarta-feira do Conselho de Saúde, estava lá a nossa amiga Tereza Cristina Fernandes, que foi secretária de Saúde de Subiadim, e ela nos deu algumas informações interessantes. Entre elas, a gente estava falando de corrupção agora há pouco, né? Entre as informações interessantes que Tereza nos disse, é que por conta da crise financeira que atingiu o Rio de Janeiro, com a roubalheira do senhor Cabral, do senhor Pezão e toda a quadrilha, algumas fazendas onde o veneno da cobra era inoculado nos cavalos para se produzir o soro antiofídico, foram devolvidas a seus proprietários. A produção de antídoto para o veneno da cobra foi diminuída e o Estado, para economizar, assim como fechou várias escolas em Rio Bonito e na nossa região, diminuiu também a produção de soro antiofídico e criou esse mecanismo dos polos de atendimento. Então você não manda mais soro antiofídico para os municípios. Você criou esses polos porque aí você diminui a demanda. Inclusive, quando morre gente também, já diminui a demanda, né? Uma coisa, cara, aí vem outra pergunta. Deu uma ideia, não entendi perfeito agora, uma outra pergunta. Não é possível. Aí eu te pergunto, tem como levantar o número de acidentes peçonhentos? Tem. Antes e depois dessa notificação? Seria interessante dar uma olhada nesse número. Porque aí você vai ter a dimensão exata do tamanho da ECA que fizeram. Entendeu? Isso é mais uma coisa para responsabilizar o Estado, gente. Isso é uma atrocidade. Eu quero saber o número antes, como era o sistema antes que funcionava. E qual era o número de acidentes que tinha. E depois que modificado, como ficou o número de acidentes. A gente poderia ter um sobretudo de resolutividade, né? Quantos ficaram apurados, quantos tiveram, né? Quantos... Não, e deve ter a Secretaria de Saúde, eu quero levantar isso. Eu fiquei curioso agora para saber, para entender, porque na verdade é tudo uma questão de responsabilidade. A negligência dos governos em geral mata de fome, mata de picada de cobra, mata de acidente de carro, mata atropelando uma vaca, mata pisando num prego, num tudo que jogaram na beira da estrada, mata e mata e mata. E se a gente ficar calado, vai continuar matando. E é o tipo mais bruto de morte que existe. É a morte por negligência. É aquela que você não dá nada e de repente aconteceu. Está aí um cara do nada, estava lá, saiu do trabalho com a motinha dele, bateu na vaca, está lá internado no hospital. O cara está lá trabalhando, leva uma picada, corre para o hospital mais fácil, chega no hospital com nosso amigo e morre. Foi picado dentro de casa. Olha aí que maravilha. Dentro de casa. Olha assim. Ou seja, não teve nem essa questão de ter que ir da mata, né? Então não era nem um trajeto muito longo. Ele teve tempo para se cuidar. Quer dizer, saiu consciente de casa, chegou lá no hospital lá e não tinha o soro. Aí tem que esperar vir e tal. Mais negligente que isso, impossível. Bom, minha gente, seguindo em frente aqui com o nosso balanço da semana, 2 informações importantes que eu gostaria aqui de dialogar com você, com o nosso amigo Pedro, sobre a questão do abastecimento hídrico aqui da nossa região. 2 notícias. Primeiro, segue o município de Maricá se organizando
para tentar levar água para a sua população, mas água dos outros. Eu não gosto quando você vai para esse caminho, não, sabe por quê? Porque eu acho assim, o Rio, uma coisa que eu quis chamar a atenção no dia lá, na audiência pública que teve em relação ao rádio, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a pessoa mais importante para o assunto estava naquela audiência e não foi ouvido devidamente, que é o engenheiro responsável pela bacia hidrográfica da região. Ele não foi ouvido. Você lembra dele? Mas você lembra o nome dele? Ele falou alguma coisa? Mas ele não foi ouvido. O cara mais importante, quem vai dizer, a autoridade, gente, que vai dizer se pode ou não utilizar, é a pessoa responsável pela bacia hidrográfica da região. É simples, ele que vai dizer se tem vazão, se não tem, se cabe, se não cabe. E outra coisa, Tanguá não pode reclamar de nada, a gente recebe água de Rio Bonito. Né? Quer dizer, são coisas que a gente vai Agora, isso também é uma coisa que me causa espécie, como dizem aí os advogados, Pedro, porque por que se constrói uma represa em Rio Bonito para trazer água para Tanguá? E agora constrói uma represa em Tanguá para levar água para Maricá. Não, isso é um contrassenso, mas é isso que eu ia falar. Por que já não criaram, então, uma represa em Maricá, em Tanguá, para trazer água para Tanguá? Eu resolvia tudo de uma vez, Cara, mas que esse é o loucura, objeto. gente. Inclusive, quero deixar aqui um destaque. Quem é rio-bonitense como eu, conhece o Salto de Braçanã antes e depois da represa. Né? Antes e depois que a água foi represada. O Salto de Braçanã era um dos lugares aí da minha adolescência bonito, bacana, mais maravilhoso. Aquele poço ali era sensacional, tão profundo que muitos amigos meus de infância e adolescência perderam a vida ali, afogados por conta da profundidade e tal, uma série de questões ali. A partir da represa, acabou. Só tem água com volume lá, inclusive para os amigos que não conhecem Braçanã, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para mostrar para vocês, né? É a capa, é o papel de parede do meu notebook. A represa do Braçanã. Eu fui lá num dia depois de uma trovoada em que a água estava legal. Então, para quem não conhece, está aqui, minha gente, olha, essa aí é o papel de parede do meu computador e essa é a represa. Em cima ali você está vendo umas orelhas ali, que é o lugar onde manda água para Tanguá, né? E essa queda aí isso era uma queda volumosa e era uma beleza, não tinha essa água barrenta aqui, porque tinha mais profundidade. E a partir do momento que fizeram essa represa para trazer água para Tanguá, inclusive tem muita gente de Rio Bonito que é bronqueado por Tanguá, porque entendem que a culpa não é do cidadão tanguaense, precisa de água, claro, né? Assim como o de Maricá também precisa. Agora veja só, se você cria em Tanguá hoje água para levar para Maricá, por que já não criaram essa represa em Tanguá lá atrás, quando fizeram essa, para trazer água para a população de Tanguá? O que eu acho engraçado nesse assunto, o que eu acho engraçado nesse assunto é que é tudo tão óbvio, gente. Não é? É muito óbvio, é uma questão de projeto, faz um projeto, aquela barragem que ia ter. Porque o argumento sempre foi, Pedro, aquela água de Braçanã, do Rio Cacericu, lá do nosso Salto de Braçanã. A desculpa de trazer essa água para Tanguá é sob o argumento de que Tanguá não tem água. Como é que não tem água? Mas tem para Maricá, mas não tem para Tanguá. Eu vou te falar uma coisa, viu? Aí eu falo do desmando de governo, eu falo essas coisas. Esse é o exemplo. Tudo que nós falamos hoje aqui, gente, tudo, absolutamente tudo, tem a ver diretamente, não indiretamente, diretamente com o desmando governamental. Detalhe, aí você chama um cara desse de pangaré. Pangaré, picareta. Eles ficam ofendidos, entendeu? Mas não tem uma nomenclatura melhor para a gente ilustrar para o cidadão que nos acompanha aqui essa loucura, né? Olha, falaram lá no dia da barragem que era a questão de degradação ambiental. Gente, mais degradado que está, impossível. Tá, eu faço um desafio aqui, público aqui, quem quiser ir lá, eu mostro lá, vamos lá no Rio Tanguá, vamos ver como é que está, vamos ver o que pesca, o que sai de lá, vamos ver o que tem de água, cadê as matas ciliares, o que se produz na região, enfim, não tem nada, nós não temos nada para apresentar, a gente não fez o dever de casa, a gente não recebe CMSB, é uma bagunça do caramba, e ninguém quer lá peitar, brigar e dizer e opinar. Gente, quem opina são gente especializada na área, a gente não pode ficar, nós temos que largar esse sentimentalismo de ser dono, ter posse da terra que sai debaixo da gente. A posse é um papel, gente.
Essa terra que você vai ter é só quando você morrer, você vai fazer parte dela, não se preocupe. Vai chegar o seu momento. Agora, toda essa discussão infundada, essa coisa que dá um nó no estômago, que não tem explicação, sobre a lógica tão simples. Se pega de Rio Bonito e pode ser feito agora, que história é essa? É uma loucura, a gente fica rodando, correndo atrás do próprio rabo, aí aparece meia dúzia de cidadão aí que quer brigar, quer achar ruim porque vai criar uma barragem que vai acabar com a natureza, que vai inundar o meu sítio, não sei o que lá. O outro já chega depois lá, quer falar, reclamar de uma empresa que vai trazer emprego para Tamar, mas que vai poluir e não sei o que lá. E a gente não sabe de nada, as pessoas que não têm entendimento técnico, não têm qualificação adequada, vai na opinião do estômago, da cabeça, vai de certas pessoas. Algo tão surreal, a gente não consegue discutir de forma franca, Flávio. A gente não consegue parar para conversar, para botar os prós e os contras na mesa, de forma isenta, de forma que vai ajudar o município, não. A gente não consegue botar na balança, a gente não consegue conversar mais sobre isso. Nós chegamos a um ponto horrível, ridículo. Tudo agora é difícil, você não consegue fazer as coisas andarem, você não consegue ter uma fiscalização eficiente, você não consegue ter um meio ambiente eficiente, você não consegue ter um órgão, sei lá, centralizador que faça as coisas. A gente não consegue. Nós somos ineficientes em todos os aspectos. Eu quero, inclusive, destacar para as pessoas. Hoje eu estava conversando com um amigo sobre esse assunto e eu falei com ele, olha, eu sou extremamente contrário a essa história de barragem, da forma como ela ia ser feita. Só existe uma maneira de eu concordar com isso. Se eu for o prefeito da cidade e eu fizer a barragem pelo município, porque aí eu terei água em estoque para vender para os municípios vizinhos e quem quiser comprar água de Rio, já que Rio Bonito é um manancial hídrico importante, desculpa, e aí a gente vai ter royalties, vantagem, nossa cidade precisa de emprego, precisa gerar renda e tal. Então, eu acho que esse é um caminho legal. Não, desculpa. Agora, eu vou discordar de você, porque isso não... Mão da SEDAI eu não concordo, não. Eu concordo com você nesse aspecto de não confiar na SEDAI, mas o desenho que você propôs agora, ele não cabe porque a legislação não permite isso. A água, o uso da água, que é um bem comum público, ela é atribuição do Estado, enquanto não é do município. Então, o Estado tem que arbitrar sobre isso aí, ele que tem que prever todos esses recursos, o projeto, etc. Não, mas nós temos você pode municipalizar, você tem uma empresa, veja bem, que faz aquela administração da distribuição da água. Mas quem vai dizer o uso específico daquela água é o Comitê de Bacias Hidrográficas. Não tem jeito. Se ela falar assim, ó, não é viável ao seu município, não adianta, você não vai botar a empresa, não vai conseguir fazer. Isso requer um estudo, isso não cabe a gente, não é uma questão de discussão. Mas eu discordo disso, Pedro. Pode discordar, se é assim que funciona, tem que mudar. Não, mas é para resguardar. Eu penso que... Como é que você faz? Qual seria a proporção de distribuição do Rio Itambá que você está dividindo em 2 municípios? Como é que é o negócio? Como é que você vai fazer a distribuição da água do Rio Itambá? Não, mas eu não quero fazer Itanguá, não. A minha fonte de água aqui que eu estou pensando para esse fim é ali na área de Lavras, ali, com água ali. Então vamos evoluir, então, desse mesmo aspecto lá. Rio Bacaxá. Você tem o rio ali de Bacaxá lá, no Rio de Lavras, lá que você está falando, coisa e tal. Você coloca lá, quem tem mais direito sobre aquela água? Aquele povo que está em volta ou o povo do centro da cidade? Não, mas no caso é municipalizando, entendeu? Tá, mas quem tem mais direito sobre essa água? Não sei, acho que ali é do E o que você acha que vai acontecer se município, de municipalizar? maneira geral. Por exemplo, você pega a Fazenda Mega Sena, que hoje é um passivo, um peso que existe nas coisas do Estado hoje, porque não se resolve aquilo ali, era um ótimo espaço para você alargar para fazer alguma coisa ali. Não, com certeza. Não tem certeza. Você está entendendo? Essa é a minha casa, meu Deus. Você alargar a Fazenda Mega Sena, não precisa nem tomar a área dos outros, botar pessoas para fora de casa. Isso é um assunto que vai demorar anos. Nós estamos é conjecturando. mais um exemplo de negligência, de ingerência, de incompetência. Nós estamos conjecturando. Se você transforma ali aquela área da Fazenda Mega Sena num lago, né? Um lago para ser abastecido com água do Rio Bacaxá, com as águas que são puxadas ali de Lavras, ali, desse costão de Serra do Sambê que a gente tem ali, água que vem do Poço do Andorim e outras cachoeiras que tem ali próximo, você conseguiria ter uma reserva de água muito interessante, né? Isso ia gerar emprego, isso ia gerar renda. As empresas que trabalham com essa atividade, né? Já teve uma empresa em Rio Bonito conversando com o prefeito, para quem não sabe, a empresa faz um aporte inicial de R$1 bilhão na cidade. Em Rio Bonito? É. Que isso? Sim, senhor, já teve lá.
já esteve conversando com o prefeito. Mas peraí, só um parênteses. Mandiocão, meu amigo, sou teu amigo, hein? Esquece de mim. A empresa faz um aporte inicial de R$1 bilhão, vai cuidar também do saneamento básico e do esgoto, porque o Estado, a SEDAI, ela só cuida da água, o esgoto ela não dá confiança não. Mas quando o serviço é outro que faz, ela cobra que o cara cuide do esgoto. Isso é outra loucura do Estado, mesmo, é outra esquizofrenia do Estado também, que eu acho assim, pavoroso, né? É correr o cachorro correndo atrás do Exatamente. Então, mas a empresa é responsável, se responsabiliza também em dar conta da questão do esgotamento, até porque ela tem interesse em tratar esse esgoto, uma vez que ela vai estar sugando a água potável do solo e precisa que essa água tenha qualidade, e rios de esgoto atravessando a moda boi dentro do território pode poluir essa água que ele tem de qualidade para vender. Então, na verdade, ele faz um investimento que, no fundo, é proteção para o produto que ele está comercializando. Então, já houve essa conversa preliminar lá em Rio Bonito. E você imagina um município que consegue ver R$1 bilhão em 4 anos ou 5 de orçamento. E ele recebe isso tudo de uma vez só? De uma vez só, que não vem em dinheiro bruto, minha gente. Isso vem em equipamento, vem em emprego que gera. Mas imagina uma empresa desse porte chegando em Rio Bonito. Muda completamente a concepção do município, sem dúvida nenhuma. O que significa isso em termos de emprego? Eleva o município de Bonito em outro patamar. Já é bom, mas vai ficar melhor. Pensa, Pedro, a título de emprego, geração de renda, a título de pessoas que vão vir morar para a cidade por conta dessa empresa que poderia ou poderá se instalar na cidade, né? Os profissionais que vão vir a reboque dessa empresa, que empresas que irão se instalar no território por conta dessa atividade. Abre um precedente. Então você abre assim, um leque de opções, né? Extremamente interessante para o município. E daqui a pouco você recebe uma universidade. Você já pensou? Porque vai ter gente que vai ter interesse de pesquisar. Então aí você ganha daqui a pouco um campus de uma universidade federal, uma universidade estadual. Evolui bastante. Olha o cenário de evolução que estou trazendo aqui para o município. Tudo isso no governo Pagaré. Oi? Tudo isso no governo Pagaré. Tudo isso no governo. Não, a gente fica sentado na cadeira lá, meu irmão, né? Mas eu, sinceramente, eu não vejo o Mandiocão com musculatura e energia nessa altura do campeonato para tocar esse projeto, para gerenciar isso, para tomar conta disso, para ser o síndico disso. Você tem que tomar conta. Tem que tomar conta. Tem que tomar conta, porque tem vazador, tem sacanagem, a gente falou aqui. Não. Não fala isso não é verdade. Pedro, a gente falou aqui de um monte de coisa positiva, agora tem os fatores negativos, né? Você tem uma série de situações de propina para lá, de não sei o que para cá. Você está vendo São Paulo aí mergulhado numa série de denúncias lá com Paulo Preto, por causa de Sabesp, por causa de não sei o que. É tudo assunto nessa direção aí. Então, eu sinceramente, eu não vejo o Mandiocão, não estou dizendo que o Mandiocão é corrupto, nem pilantra. Eu estou dizendo aqui que eu não vejo ele com saúde, com energia, para tocar um projeto dessa monta, sobretudo, Pedro, em se tratando de um prefeito centralizador. Se ele é um cara que sabe distribuir tarefas, chama o Pedro para cuidar disso, chama o João para cuidar daquilo, chama o Manuel para cuidar daquilo. Então, se ele cria ali um comitê, uma comissão, sei lá, alguma coisa para pensar nisso, para ajudar, mas ele vai querer matar isso no peito sozinho. Vai ficar pesado. Posso falar uma coisa? Né? Como dizia, eu tinha um amigo que já faleceu, que dizia o seguinte: onde tem dinheiro, tem diabo. Onde tem dinheiro, mulher. Onde tem dinheiro, tem diabo. Né? Eu não vou falar isso, tem mulher depois eu vou falar. Mas onde tem dinheiro, tem diabo. É verdade. E assim, a reboque dessa conversa, gente, nós conjecturamos muito aqui, né? E vamos aguardar como é que vai ser esse desenlace aí e tal. Eu quero dizer, inclusive, que essa conversa de lâmina d'água, de uma represa, em Rio Bonito ou em Itanguá, eu sou favorável. Eu discordo daquela monstruosidade que eu fazia ali atrás, né? Agora, dessa maneira como está sendo feita aí, eu
vejo nada. Acho que a gente precisa. Eu não discordava nem da barragem, não discordava. Eu acho que a gente precisa resolver o problema da falta d'água para os maricaenses. De tudo que aconteceu aí, eu só discordava da forma como estava sendo feito. Aí eu discordava. Agora, da barragem, depois não faria diferença nenhuma para a gente. E já que nós estamos falando de questões hídricas, para fechar o nosso papo, vamos à SEDAI. A SEDAI cria, né? Vamos aqui à reportagem, né? Para a gente poder pensar esse assunto aqui. Aliás, é uma reportagem do jornal A Tribuna, né? Vamos aqui, tem até uma foto do prefeito Rodrigo Neves com o governador Wilson Witzel, né? Está aqui no jornal A Tribuna de Niterói de hoje, né? Olha aí, galera, para quem não viu, prefeitos irão decidir sobre privatização da SEDAI. Está aí o governador, lá do Rodrigo Neves, em encontro com o governador, chefes do executivo de 22 cidades formarão um conselho deliberativo da região metropolitana. Né? É uma reunião que acontece, Pedro, no dia 22 de outubro, acontece 22 cidades, né, estarão nos próximos dias aí conversando com o governador sobre esse assunto aí. E pelo que eu vejo aqui na foto, parece que o Rodrigo Neves, eu acredito inclusive que por conta da importância do tamanho de Niterói, é um dos prefeitos aí que estarão encabeçando essa comissão de não, eu vou até ressaltar em relação ao Rodrigo Neves, é disparado o prefeito que tem, vamos dizer assim, mais competência. Mais preparo. Mais preparo. Isso aí não tem como falar. Uma cabeça mais moderna. É um cara muito experiente, uma pessoa muito inteligente, entendeu? Teve esse percalço agora no meio do caminho aí, mas eu, sinceramente, por mim, eu não acredito nisso que fizeram por ele. Eu sou muito cético em relação a isso aí. Gosto muito dele, acho ele muito competente e é o cara ideal para conduzir esse processo aí. Não tenho dúvida disso. E o que você acha especificamente desse conjunto de prefeitos aí? Eu penso que o povo devia participar mais disso, né? Audiências públicas. Na verdade, o grande defeito, o grande problema do Brasil, né, não está só na classe política, está na classe social mesmo. Nós não temos a cultura de acompanhar a política como deveríamos. Na verdade é essa. O cidadão, né, de modo geral, a grande maioria, a massa mesmo, só acompanha a política na época da eleição. Aliás, a eleição, gente, aquela corrida eleitoral só existe por conta disso. Aqueles que eram 90 dias, que agora são 45, esses 45 dias só existem para poder mostrar. E é uma coisa que é muito contrassensual, é outra coisa bem que eu gosto de ressaltar aqui. Você vê muita piada na internet, muito comentário na rua, a pessoa falando assim, o político some 4 anos e volta para pedir voto. Gente, não tem outra forma. Você não pode pedir voto antes do prazo determinado por lei. É óbvio que o cara só vai votar na véspera da eleição, não tem como. Isso aí é uma besteira, uma falácia, se não tem fundamento nenhum. Eu, por exemplo, se eu sou vereador, fui eleito, eu só vou pedir voto a você quando tiver outra eleição, eu não vou pedir no dia a dia. Então isso é uma besteira muito grande. Isso demonstra a imensa falta de conhecimento, falta de preparo do povo para poder participar de um pleito. Sem falar que as pessoas não têm conhecimento do que faz o político, não sabem qual é a atribuição de um prefeito, de um vereador, de um deputado, de um senador. Eu vou te falar, eu vi uma pesquisa, se não me engano, foi no dia, acho que foi no dia, não sei se foi no dia no Extra, falando exatamente sobre isso. Quase 90% das pessoas que foram questionadas não sabiam qual era a utilidade do senador. Quase 90%, 87%, não sabia qual era o trabalho do senador. E vou te falar, tem muita gente que não sabe para que serve o Senado, gente. E gente da política, gente do dia a dia. É verdade. Não sabe. Ninguém sabe qual é a atribuição real do vereador. Aliás, tem muitos vereadores que falam que 90% do vereador não sabe a própria atribuição. Não sabe por que estão ali. E acaba aí, o que acontece? O cara acha que está ali para fazer aquele banco de negócio. Vamos aqui esclarecer uma coisa, o que o Pedro está falando. Já começou a circular no Facebook uma imagem que diz assim, começou a caça ao pobre. Abraço pobre, beijo pobre. Abraço pobre, beijo pobre, dá carona para o pobre, não sei o que para o pobre. Já viram isso? Pois é. Eu fui candidato a vereador na minha cidade de Rio Bonito na última eleição. Um dos pontos negativos a meu respeito é que eu sou um cara fechado. Eu sou um sujeito que não sou muito agradável, né? Antipático. Não é nem antipático, Pedro. Não é essa
a palavra que utilizam para me dar o nome. Né? Eles dizem que eu, as pesquisas, as conversas de bastidor, as conversas de esquina, é que o Flávio não beija ninguém, o Flávio não abraça, o Flávio não é carismático. O Flávio não beija o pobre, não Flávio abraça o pobre. Exatamente. Né? Eu lembro de Dr. Anselmo, em 2004, candidato a prefeito, representando a Solange, o grupo da ex-prefeita Solange. Muita gente diz assim, mas Dr. Anselmo não fala com ninguém. Ele é gente boa, a gente chega lá no hospital e atende gente bem, mas é muito seco. Mesma coisa eu escutei do ex-vereador Marquinhos Luanda na última eleição. E também ouvi do vice Matheus Neto, que concorria com Solange, né? E Solange, naquele negócio de beija todo mundo, enfia a mão dentro do short do cara, puxa o que tem lá dentro, a dona Marieta, ela enfia a mão também, catuca. Essa loucura, que eu detesto isso, diga-se de passagem. Eu detesto isso. E acho que isso é um tipo de postura política que precisa acabar. Essa simpatia exagerada, isso é necessário. A pessoa tem que ter projeto, tem que ser competente, tem que ser decente na condução do seu cargo público, não tem que estar lambendo todo mundo, cheirando todo mundo, beijando todo mundo. Né? Então você vê que hipocrisia, isso se chama hipocrisia. Fazem uma campanha denegrindo a imagem do político, porque ele pega o pobre, beija o pobre, abraça o pobre, dá dinheiro para o pobre. Mas se não fizer, ele não é querido. Se não fizer, ele não... Inclusive, eu estou até para preparar um texto sobre isso, vou postar agora no fim de semana, certamente vai dar muito comentário ou nenhum comentário, porque geralmente os meus textos mais duros, ele entra arrancando a carapuça, entra arrancando as orelhas. Quero até agradecer o seu compartilhamento daquele do alienígena que eu escrevi, que eu percebi que você se identificou com... Aquilo é mesmo, aquilo é realidade. Você foi perfeito, aquela analogia perfeita. Inclusive, eu não tive tempo de postar, mas eu fiz um para você. Fiz um para você, daquele texto do alienígena, falando com o nome de Tanguá e com os vereadores de Tanguá. Fiz só essa adaptação. Mas eu faria ali também, claro, quando eu publiquei, eu já coloquei lá, é só você substituir isso aí para qualquer município. Então, mas aí quando eu li isso, quando eu li isso que você escreveu, eu falei, não, vou fazer um texto aqui para o Pedro. Mas eu não consegui postar ainda, mas vou postar ainda. Vou postar especificamente falando dos vereadores, do número de votos e tal. Então, assim, minha gente, precisamos fugir dessa esquizofrenia. Porque... Eu vou te falar, esquizofrenia mesmo. Não, mas errada a palavra. Tá? Esquizofrenia paranoide. É um termo técnico de doença mental, e eu estudei lá na minha aula de neuropsiquiatria quando eu fiz o curso de enfermagem. É o que domina o imaginário popular, é o que domina as pessoas nessa lógica. Você reclama que o político vai de casa em casa, reclama que o político passa na casa de Dona Maria para tomar cafezinho, na casa do seu João para comer a galinha gorda, e que não sei o quê. Mas se o cara não vai, não, isso não serve, porque ele não é popular. Ele não veio na minha casa. Gente, que porra é essa? Desculpa o termo chulo, mas eu não posso fazer outra pergunta que não seja essa. E aí, quando na verdade, deveria estar preocupado com o quê? Deveria estar preocupado com o funcionamento básico das coisas, deveria estar preocupado no cidadão sair do trabalho, ir para casa e não atropelar uma vaca, deveria estar preocupado com o cidadão que foi picado com a cobra, chegou no hospital, tomou soro e voltou para casa, né? O cidadão que chegou no hospital com o filho dele, tossindo, com febre, e o médico está lá, saiu de casa. Enfim, as coisas básicas. Quando tudo estiver funcionando normal, nós vamos achar estranho. A verdade é essa aí. Não, mas é verdade. Você, às vezes, quando vai numa instituição, num determinado lugar, que as coisas funcionam, você fica assim, rapaz, parece até que isso aqui não é no Brasil. Você já deve ter... Talvez você mesmo já deve ter falado isso em algum momento, quando você foi bem atendido numa repartição, que as coisas andaram depressa. Eu posso falar por experiência. Gente, você já entrou no BNDES? Você já entrou no BNDES? Já. Aquele prédio do BNDES. Agora te falar aquilo ali é Rio de Janeiro? Não é. Quando você entra no prédio do BNDES, você entra em outro planeta, gente. É outro país. Parece que você está em outro país. Você já entrou no prédio da Petrobras? Já. Você já viu o luxo do corredor? É mais luxuoso que a minha casa. Eu não vou entrar na minha casa. Dá para dormir no corredor. Dá para dormir no corredor. No prédio do BNDES, o banheiro é tão bonito que eu demorei meia hora para acender e não fui fazer nada. Fui lá só para ver.
Essa é boa. Sem falar que o banheiro ainda tinha... Você ficou até com vergonha de fazer xixi no banheiro? Não, ainda tinha uma parede de vidro que dava uma vista maravilhosa. No Rio de Janeiro, via Botafogo, via a Zona Sul do Rio, ali é uma coisa linda. Isso no banheiro. Eu confesso para você que quando eu fui na Petrobras, eu fiquei com vergonha de fazer xixi lá no banheiro da Petrobras. Meu xixi não é digno de estar aqui, não. Agora vou te falar, agora vamos voltando para a nossa realidade. A minha esposa precisa de um documento de uma determinada escola em Niterói. Ligamos, fomos lá, isso já vai se arrastar por alguns meses. Nunca está lá a pessoa nunca chega, já estou começando a duvidar se existe essa pessoa mesmo. Quer dizer, são realidades conflitantes. Onde deveria ter esse padrão, que é a escola, o padrão está lá para o cara, para o almofadinho, para aquele cara que vai lá, né? Enfim. Deixa eu dar um exemplo disso. Não sei como é que está hoje, tem 10 anos que eu deixei a função de técnico de enfermagem. Mas quando eu trabalhava no SAMU, eu percebia o impacto das pessoas quando entravam na ambulância de Rio Bonito. As outras demais ambulâncias, com todo respeito, Viadinho, Itanguá, Itaboraí, sobretudo São Gonçalo, Niterói, que eram as ambulâncias que rodavam mais, elas eram mais desgastadas. Né? E a nossa ambulância em Rio Bonito, a gente tinha um coordenador muito severo, ela era limpinha, bonitinha, cheirosinha, né? E eu lembro que várias vezes, quando a ambulância do SAMU chegava em municípios que não era Rio Bonito, quando o paciente olhava para a ambulância e falava assim, essa ambulância é de Rio Bonito, né? Quando o paciente estava dentro da ambulância, quando a equipe, e por várias vezes, quando eu descia da ambulância, chegava na casa das pessoas e dizia bom dia, senhora e tal, a pessoa me olhava e falava assim, essa SAMU não é daqui, né? Itaboraí, gente, Itaboraí era batata. Todas as vezes que eu chegava em Itaboraí para atender alguém, eu atendia muito mais Itaboraí do que Rio Bonito. Chegava lá em Itaboraí, na hora que eu descia, dava bom dia, a pessoa me olhava assim, essa ambulância não é de Itaboraí. Você reparou uma coisa nesse programa de hoje? Mais da metade do programa foi só para reclamar, para fazer observações sobre o péssimo serviço prestado pelos órgãos públicos. Infelizmente. Vai no jabá para a gente acabar com isso aí, que eu já... Rapaz, eu até esqueci do jabá durante todo o programa, tão empolgado que a gente fez. Fala do nosso amigo Rogério Teles. Rogério Teles lá no... como é que é o nome, Rogério? Estúdio Imagem e Ação. Estúdio Imagem e Ação, parceiro nosso aqui. Pestana Info, CDL de Itanguá, Connect Internet, Chapela Modas e Bar do Playboy. São os parceiros nossos aqui no nosso Com Leste Notícias e do programa, esse programa Balanço da Semana, que a gente quer agradecer os amigos que acompanharam, estão acompanhando e que acompanharão no YouTube, aqui na fanpage. Pedro, foi um prazer. Igualmente, o programa hoje foi bacana, o debate foi bom, né? Tá dentro daqueles moldes que nós programamos que seria, né? Só que a gente precisa só agora controlar o horário, né? Só controlar isso aí. Mas eu queria dar um recado para você. Hoje tem pizza do Brother, tá, gente? Tem hambúrguer do Brother, o verdadeiro, aquele lá do Pinhão, que não tem barraquinha no centro e só entrega delivery, tá? Não adianta você ir lá que o Brother entrega na sua casa. É só ligar que a gente pode entregar lá. Telefone? O Brother não tem no centro, não tem barraquinha. No centro é falso, tá? O telefone do Brother é 999-949-820. 999-949-820. Hoje tem lá no Brother. Dá uma ligadinha lá e pede seu hambúrguer lá, que é hambúrguer artesanal, feito lá com o maior carinho, com o maior cuidado e muita higiene, viu? Beleza. Assinado embaixo aí do Brother, do Delivery, meu amigo Pedro, que é um cara super de confiança e que é meu parceiro aqui nesse nosso Balanço da Semana, todas as sextas-feiras, sempre às 5h30 da tarde. Abraço para você, um bom fim de semana, obrigado pelo carinho. Hoje foi um bate-papo muito legal, Pedro. Hoje foi muito bom. Aprendi bastante, eu gosto muito do programa quando ele suga a sua expertise. A recíproca é verdadeiro. Gente, obrigado aí. Tudo de bom. Gente, a gente até esqueceu de falar, a gente ia falar e esquecemos. Amanhã tem um encontro do Playboy aí com os amigos, com reunião. Na verdade, é um convite do PTB, do pessoal do governo de Itaguá, vai fazer uma reunião lá no Pinhão, lá para traçar os direitos do município. Lá no Camille, tá? Lá no Salão de Festas Camille, né? Vai ter uma... Que horas é?
Vai ser a partir das 9 da manhã, 10 horas da 9 manhã. e 10 da Se você manhã. faz parte do governo, vai lá, compareça, vai lá que nós vamos falar sobre o futuro de Itamar. Eu vou lá porque eu quero ver quantas pessoas estarão lá para a gente saber, sentir a temperatura, né? Porque afinal de contas começa a se organizar aí a questão política dos municípios. Vamos ver quantas pessoas que o governo vai conseguir colocar nessa reunião aí. Eu vou lá como jornalista acompanhar esse movimento, que dirá o prefeito, que dirá as pessoas que vão ao microfone fazer suas declarações. E a gente, esses movimentos são a largada para a eleição de 2020 que está às portas, né? Abraço grande, sucesso a todos, obrigado pelo carinho. A gente vai ficando por aqui, agradecendo você que sempre nos prestigia. Valeu! Um abraço, gente, boa noite.